Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 13 de agosto de 2022 e vamos a mais um estudozinho do Manancial nesta manhã maravilhosa, né? Manhã abençoada, manhã de sábado, e tudo é para a glória de Deus. O estudo é um pouquinho extenso, nós vamos ler, irmão, porque a intenção nossa também é ler a Bíblia, né? A gente, quando vai na igreja, a gente tem o costume de não levar mais a Bíblia, porque tem o tal do data show, aí rapaz os capítulos lá e tal. Mas a minha intenção aqui é que a gente possa ler a Bíblia, ler, né? E o estudo de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 13, do verso 13 ao 52. Isso mesmo. E a palavra de Deus diz assim: Paulo está explicando para os judeus, né? Paulo, por onde ele viajava, que ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. E lá na sinagoga, depois que era lido a Torá, feito o estudo que eles faziam ali a respeito da Bíblia que eles tinham da época, ele pedia a palavra. Isso aqui não é diferente. Ó. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Né? Ele andava a ele, mas alguns com eles. Em determinado tempo, determinado lugar, as pessoas procuravam ir para outro lugar. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Né? Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, porque por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Está vendo aí, meus amados irmãos, tudo que estava escrito aí sobre Jesus, né? 1500 anos antes, desde Abraão, a promessa feita para Abraão, né? Ali a aliança que Deus fez, mudando o nome de Abraão para Abraão, pai de uma multidão, né? A descendência dele dali. Está entendendo? Tudo que vem é, desde quando o Adão foi expulso do paraíso, que Deus prometeu, falou que da mulher sairia um homem que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça do pecado, a cabeça, né, da destruição, do desgosto, da morte. Esse é o Jesus que Deus levantou, né? Saiu de mulher sem pecado para esmagar a cabeça da serpente.
né, para cumprir toda a lei. A lei em si não tinha esse amor que Jesus nos ensinou. Ele está nos ensinando agora que tudo que Deus quer que nós façamos tem que estar aqui no coração. Né? Tem que estar no coração. Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Fazer o bem àquela pessoa que às vezes a gente não gosta de nós. A Bíblia diz para a gente orar por ela, para a gente interceder, né? Para a gente pedir que ela, né, se arrependa. Então, assim, as coisas de Deus, elas são o contrário daquilo que a gente pensa, né? Quando a gente não gosta da pessoa, aí é que a gente tem que orar por ela. Tem que jejuar, orar por ela, para que Deus, né, para que essa pessoa se arrependa e aceite ao Senhor Deus como seu Salvador. Então, o reino de Deus, irmãos, assim, esses dias eu estava pensando, é tudo o contrário, né? A gente, quando é ofendido, a gente tem que orar para Deus abençoar aquela pessoa, nunca, jamais desejar o mal dela, não é verdade? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele a Galiléia, a Jerusalém. São suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ressuscitou Cristo, né? E aqui Paulo vai citar do verso 33 em diante alguns salmos, né? Aqui acho que ele já citou algum. Não, ele vai começar agora. E como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Aí ele vai citar um monte de salmo, né? E aí o povo ali combinou com Paulo para ele voltar no outro sábado seguinte. Ele voltou, estava lotado, mas não de judeus, já estava lotado ali de pessoas que não eram judeus, né? Pessoas gentias, né? E aí os próprios judeus foram começar a ficar com inveja, ficando com inveja, ao ponto de eles terem que saírem de lá, né? A despedida da sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, verso 43, seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam e que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade, olha aí, a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Irmãos, encheram-se de inveja, chegaram os caras ali pregando a verdade, o Espírito Santo usando, né, grandemente eles, e a igreja encheu. A igreja encheu de pessoas para ouvi-lo, a sinagoga. E ali eles pregaram a palavra, só que eles ficaram com inveja, né? Olha, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quer dizer, que se tinha uma multidão ali, quantos ali que estavam ordenados para a vida eterna, creram. Acabou. Acabou, a semente está plantada. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Olha só, né? Como é que pode, né? Inveja, irmão, inveja. Eu não consigo ter inveja de ninguém, né? Eu quero é que Deus pregue a palavra, levante pessoas, homens e mulheres, para nós, quanto maior número de pessoas ouvirem a palavra e se arrependerem, é melhor, né? É bom. E que Deus esteja aí levantando pessoas ao redor do mundo todo. Todos nós, irmãos, somos um pouco missionários, um pouco evangelistas, um pouco pastores, entendeu? A gente tem que pregar essa palavra do Senhor, alimentar, né, as pessoas que estão fracas na fé, dar um abraço, irmão, vamos para a igreja, não tem força, mas a gente está aqui, isso conta conosco. Estamos aqui para somar juntos, amados, para somar juntos. E o estudo do manancial nos diz assim, ó, chamados para servir esta geração, né? Somos chamados a servir ao Senhor em todas as fases da nossa vida. Precisamos, contudo, dedicar-nos com a vida mais esforço à nossa juventude. Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, né? No texto de Atos, Paulo, em seu discurso na sinagoga de Antioquia da Pisídia, cita Davi como um homem que serviu à vontade de Deus na sua geração. Já parou para imaginar que privilégio maravilhoso ser lembrado como um homem segundo o coração de Deus? Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Por mais prioridades e sonhos que você tenha, por mais reconhecimento e conquista que busque alcançar, nada se compara a alcançar a aprovação do Senhor e viver o que há de melhor para a sua vida. A vontade de Deus
pois ela é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12, 2. O mais interessante é que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus por não ter cometido erros. Pelo contrário, ele teve muitas falhas, mas por seu arrependimento e sua consagração, Salmo 51, 1, Deus olhou para ele de duas ações, além de suas ações. Ele considerou o seu coração, Salmo 51, 17. Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua geração? A pergunta é bem simples. O que você tem feito, né, para o reino de Deus na sua geração? Né? Uma geração vai, uma geração vem. Nós temos, irmãos, que pregar a palavra. Pregar essa palavra maravilhosa que o próprio Cristo nos ordenou com o ídolo do Senhor, lá no Mateus 28, 19 e 20. Temos que pregar essa palavra, varão. Vamos anunciar o reino do Senhor. Anuncie para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, né? Para o açougueiro, para o eletricista, para o padeiro, para o dentista. Aonde você for, abriu ali uma brechinha, você está pregando a palavra. Está anunciando o reino de Deus. E aí, irmãos, vida consagrada, unção na presença do Senhor. Pedir essa Shekinah sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Essa presença dele na nossa vida. Entendeu? Vamos buscar essa presença do Senhor em nós, para que ele possa nos usar grandemente, que não seja a nossa vontade, mas a vontade dele na nossa vida. Amém? Oremos a Deus. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado por este sábado que está se iniciando aí, na tua presença, Pai, no nome de Jesus. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra. Cuida dos teus filhos, cuida da tua igreja, né? Que essa palavra, ao chegar aos ouvidos de pessoas que ainda não te reconhecem como Salvador, que elas se arrependam e venham reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Abençoa as pessoas que vão compartilhar. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, aonde for esse vídeo, em qualquer lugar do globo. Esteja abençoando no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus.